Bom, essa capa aí é a capa da notícia do dia. Isso aí vai ficar rodando o dia hoje e amanhã e a semana inteira com essa capa aí. Que você vê aí Bolsonaro igual um corno, né? Com dois chifres. Tipo um corno. Que botar ele tipo um corno, né? Com chifre. Dizendo eles que aí que é seguinte, simboliza aí um guerreiro viking, sei lá, alguma porra assim. Aí na capa aqui diz o seguinte: o que o Brasil pode ensinar aos Estados Unidos? Ou seja, o artigo da Economist, The Economist, uma revista britânica, uma das revistas mais, sei lá, mais consagrada aí do Reino Unido aí com relação à economia, está colocando a economia e a democracia brasileira como sendo mais fortes do que a americana. Pelo próprio dizer aí, você já vê que é uma balela total. Aqui tem os artigos, a gente vai ver aqui. A gente vê as divergências. Os Estados Unidos e o Brasil estão trocando de lugar, diz o artigo. PAN. Ao comparar a situação política dos dois países, a revista afirmou que os Estados Unidos estão ficando, entre aspas, mais corruptos, protecionistas e autoritários sob o governo Trump, enquanto o Brasil está determinado a salvaguardar e fortalecer sua democracia, mesmo com as sanções impostas pelo presidente americano. Ou seja, mesmo com todas as sanções, com toda a perseguição que o tirano americano está fazendo ao Brasil, o Brasil está disposto a salvaguardar a sua democracia sólida, que tem muito que ensinar aos Estados Unidos. É isso que essa parte do artigo quer dizer. Papel do, entre aspas, adulto democrático mudou para o hemisfério sul, afirma a revista sobre o Brasil. Ou seja, o adulto democrático que ela quer dizer aqui seria, no passado, os Estados Unidos, mas mudou para o hemisfério sul, que é agora o Brasil. Ou seja, o Brasil agora é o dono da sala, é o adulto na sala, ele que manda. O Brasil que tem uma democracia sólida, pungente, eficaz na proteção da sua democracia e da sua justiça e tal e blá blá blá. Segundo a publicação, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, muitos políticos tradicionais brasileiros da esquerda à direita, de um lado a outro, seguem as regras democráticas e querem progredir por meio de reformas institucionais. Aí a gente vai começando a criar um quebra-cabeça do corte que o UOL, no caso aqui a gente está lendo a matéria do UOL, mas tem vários outros veículos de comunicação que estão dando a mesma matéria. Aí você começa a montar o quebra-cabeça dos cortes que eles cortam as aspas e vão se encaixando, e no final da conta, quando você termina de ler, você percebe que não tem nada a ver a crítica. Ou seja, ele pega os pontos mais, sei lá, mais, como é que eu posso dizer, mais graves do da reportagem, né, do texto, cortam e vai juntando um quebra-cabeça a fim de transformar o governo Trump em um vilão e a democracia brasileira em uma na melhor do mundo. STF é aqui, ó. STF é, abre aspas, barreira contra o autoritarismo. STF é barreira contra o autoritarismo. O artigo afirmou que a reação da corte à tentativa de golpe de 8 de janeiro é reflexo de uma memória ainda viva do golpe militar de 64.
e que o país restaurou a democracia em 88, moldado pela Constituição Cidadã. São frases desconexas, a mesma coisa de você abrir a Bíblia e ler um texto de não sei quem, com um texto de não sei da onde, com um versículo de não sei qual, juntar tudo e fazer uma pregação dizendo que Deus quer dinheiro. É a mesma coisa. Carboidrato simples, não serve para nada. Besteira, bullshit. Besteira. Aí aqui é o seguinte, STF, tal, 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 tal. Aí a gente vai vir aqui, para poder esse vídeo não ficar longo, eu vou finalizar aqui. Nesse trecho aqui. Para você ver a finalização do que eu quero te dizer na manipulação que essas revistas de esquerda tentam fazer o tempo inteiro para criminalizar aquelas pessoas que são de direita. E eles não observam que eles estão cavando um buraco ainda mais fundo para que eles entrem. Em toda a ditadura foi assim. Toda a ditadura foi assim. Primeiro eles correm atrás daqueles que eles odeiam. Depois eles correm atrás daqueles que se abstiveram. Depois eles correm atrás daqueles que os apoiaram e eliminam, porque eles querem um poder supremo. Primeiro, aqueles que os apoiaram estavam buscando algo em troca, tiveram informações demais. Eles precisam eliminar para que essas informações não saiam. Então eles precisam eliminar. Essas redes de comunicação podem ser de direita, podem ser de esquerda, eles podem ser do caralho que eles quiserem. Mas não justifica defender algo errado só pela ideologia. Eles estão fazendo algo errado, muito errado. A gente vai ver aqui o que eles falam do Supremo, para que a gente possa ler aqui. Antes de eu terminar de ler aqui, eu peço para vocês aqui, ó, no cantinho superior tem um QR Code. O Supremo é alvo de críticas apesar de defender a democracia. O Supremo é alvo de crítica apesar de defender a democracia. A The Economist cita que a corte julga milhares de casos por ano, incluindo temas que vão de impostos à cultura. Abre aspas. Muitas vezes age como vítima, acusadora e juíza ao mesmo tempo, o que gera debate sobre excesso de poder, diz artigo. E aí, esse trecho aí finaliza tudo que eu falei. Esse trecho aí, se eles colocassem no início da matéria, vocês acham que alguém iria ler isso aí com a seriedade que é preciso? Certamente que não. Porque a revista vem criticando. A revista não. Os cortes que os jornais brasileiros, que as revistas brasileiras online fizeram, vem fazendo uma narrativa progressiva para poder tentar colocar os Estados Unidos como vilão, como um país que agora é um país, está virando uma ditadura, e o Brasil está virando uma democracia. E no meio do artigo, eles colocam que muitas vezes o Supremo muitas vezes age como vítima, acusadora, juíza ao mesmo tempo, o que gera debates. Isso já corta todo esse início de que o Brasil, os Estados Unidos e o Brasil estão trocando de lugar. Não existe o berço do país, o berço do mundo livre é os Estados Unidos. Não existe país em lugar nenhum na atmosfera que nós vivemos que tenha uma legislação, que tenha um jurídico muito mais preciso do que os Estados Unidos. Primeiro que os Estados Unidos é um país gigantesco, mega gigantesco, dividido em estados, o qual cada estado tem as suas próprias leis, tem o seu próprio STF, eles julgam as coisas. Então, não é igual ao Brasil, nunca vai ser comparado igual ao Brasil. Bullshit total essa matéria. Bullshit.
tentaram colocar o Bolsonaro aqui como um chifrudo para poder tentar demonizar ainda mais e super diminuir o sofrimento que a família do cara já está sofrendo, para poder falar esse bullshit como todas as revistas brasileiras fazem. E assim a gente termina esse vídeo aí.